Bomedipi, bomedipi na inoayete. Bomedipi, bomedipi na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne metepe mambo. Essa web-aula objetiva promover uma reflexão acerca da questão escolar indígena no Brasil. Procuramos demonstrar a necessidade de uma educação intercultural, específica e diferenciada, em que os indígenas participem da construção de seus projetos educativos, em todos os níveis de ensino. Visa também expor a necessidade de respeito e valorização da cultura indígena e tentar que todo embasamento legal que permeie a questão educacional indígena seja, de fato, colocado em prática. Para a construção desse trabalho, utilizamos vídeos e entrevistas realizadas pelos integrantes do grupo com indígenas e textos referenciados ao final da web-aula. Meu nome é Lúcio Flávio Machacali, sou da aldeia Água Boa. Gilda Pereira de Souza, moro na aldeia indígena Caramuru, município de Pau-Brasil, no estado da Bahia. Meu nome é Alberto Álvares, em português, em Guarani é Tupanaú, sou da etnia Guarani. Eu moro na aldeia Itapuaçu, que fica no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu estou fazendo a matemática aqui na UFMG, pela licenciatura da Intercultural Indígena, mas eu sou cineasta, eu trabalho com cinema, eu sou professor já dando aula na Universidade Federal de Fluminense, na língua indígena Guarani. Quando as caravelas portuguesas chegaram ao Brasil, em 22 de abril de 1500, habitavam aqui mais de 2 milhões de pessoas, de diversas tribos e etnias, com seu próprio sistema de organização e estilo de vida. Resumidamente, podemos dividir a trajetória da educação entre os povos indígenas em 4 momentos. O primeiro foi durante o período colonial. A educação era responsabilidade dos missionários católicos. O objetivo era incorporar aos povos indígenas a língua, cultura e religião europeias. Após 4 séculos de negligência com os povos indígenas, o Estado formulou políticas que buscavam integrar os índios à comunhão nacional. Este segundo momento foi marcado pela criação de órgãos responsáveis por cuidar das questões indígenas. O ensino bilíngue passou a ser prioridade, assumido como forma de respeitar os valores tribais. Entretanto, na prática, continuava a existência de uma escola para os povos indígenas, com conteúdos e metodologias alheias à sua realidade. Com o fortalecimento do movimento indígena, ao final da década de 60 passa-se a discutir a necessidade do desenvolvimento de políticas mais abrangentes e efetivas. A formação de projetos alternativos de educação escolar marca a terceira fase. Aqui, as experiências com a educação escolar em áreas indígenas são marcadas por fundamentos como respeito à autodeterminação, currículos diferenciados, metodologias e materiais didáticos específicos, entre outros. Atualmente, estamos vivenciando a 4ª fase, que é marcada pelas conquistas políticas pós-Constituição de 88. O Brasil possui cerca de 897 mil indígenas em todo o território nacional. É o que aponta o Censo 2010, realizado pelo IBGE. Cerca de 36% estão em áreas urbanas e 64% nas áreas rurais. Ainda de acordo com o levantamento, a população indígena tem nível educacional mais baixo que o da população não indígena, especialmente na área rural. Para você ter uma ideia, nos grupos acima de 50 anos, a taxa de analfabetismo é superior à de alfabetização. E entre as crianças, apenas 2,2% dos alunos que frequentam o 3º ano do ensino fundamental falam a língua indígena. No entanto, a preocupação com a educação indígena pode ser considerada recente. Apenas no final dos anos 1990, o direito a uma educação bilíngue e intercultural passou a ser garantido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no referencial curricular para as escolas indígenas. Mas está na Constituição. Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária.
A educação escolar indígena, e tanto a educação indígena, ela se diferencia, né? Muitas das vezes, muitas pessoas assim, botam num saco só, como se você botasse uma farinha naquele dentro do saco, né? A educação para índios diz respeito às práticas inflexíveis que utilizou-se desde a educação jesuítica. A educação escolar indígena é a aplicação da educação escolar na realidade indígena, transmitindo os conhecimentos indígenas ou não por meio da instituição escola, que é baseada no modelo europeu. Da FUNAI, assim, tudo, eram professores que não eram indígenas, ensinavam a língua portuguesa e proibia, assim, a língua indígena dentro da escola. Matemática, geografia, né? Mas assim, sempre não relacionava a geografia indígena, né? Sempre relacionava assim do mundo das teorias mesmo, assim, do livro. Não trazia nenhuma nada das histórias dos indígenas. Por exemplo, quando era época de história, trabalhava só a história de Pedro Álvares Cabral, assim, tudo. E assim, sendo que o Guarani tem a sua própria história, tem a sua própria caminhada, né? E era preso, né? Como não deixava as crianças nem brincar, você tinha que seguir aquele sistema. A educação indígena tem sua origem na força da tradição e é vista como um saber prático, que é passado de geração em geração. Dessa forma, a escola indígena não deve copiar um modelo escolar pré-existente, e sim vincular-se ao plano de vida de sua comunidade. Existe também a necessidade de os indígenas estarem conectados ao mundo atual, como uma forma de participar da esfera pública, fazendo valer os seus direitos. O currículo é um campo marcado por ideologias, culturas e relações de poder. Dessa forma, o currículo pensado à escola indígena deve ser capaz de expressar valores, contemplar o respeito às práticas, aos conhecimentos, aos saberes e fazeres tradicionais, fortalecendo assim a identidade étnica, além de permitir o acesso ao conhecimento universal. Então, assim, com tanta lutas, assim, as comunidades, assim, principalmente os velhos sábios, assim, e as lideranças, assim, com essa preocupação vieram reivindicando, né? Tentamos assim construir assim para a gente ter a nossa autonomia dentro da escola, né? Então a partir daí, em cima da lei, a gente conseguiu montar esses currículos diferenciados para apresentar na Secretaria da Educação, do nossos calendários próprios, os currículos que a gente sempre vem montando, assim, por causa da preocupação mesmo dos mais velhos das comunidades dentro da aldeia, né? Nossos rituais, a nossa cultura, onde nós trabalhamos os nossos cantos, as danças, as músicas, tudo isso está dentro do nosso currículo. E trabalhamos também com a disciplina específica, né, de cultura indígena, língua indígena, identidade e cultura, porque isso já está dentro dos currículos de todas as escolas. Então, esse para a gente também é um avanço. A gente está fortalecendo a nossa língua, a nossa cultura dentro das nossas escolas. Então, a marca da educação, né? Eu considero muito importante que os alunos não indígenas possam compartilhar a experiência da vida, né, com a gente, com os povos indígenas. E eu acredito que dessa forma estamos aprendendo a pensar juntos. Assim caminharemos para uma educação sem marca, que todos escutem as vozes da diferença e liberte o nosso pensamento, muitas das vezes aprisionados numa jaula de aula.